Viajar, conectar a minha alma, cantar pra todo mundo o caminho onde ir, pensar como seria a dureza se não tivesse a leveza de poder voar por aí. Era dia 16 de agosto e a nossa viagem continuava dentro da Patagônia. Era um inverno muito forte, a gente acabava de pegar menos 8 graus de temperatura em El Calafate, com uma sensação de menos 15. Só de imaginar isso eu já fico com frio de novo. Mas mesmo assim a viagem precisava seguir e o inverno não era um inverno tão extremo como os últimos anos. E era inevitável a gente passar pela Cordilheira dos Andes, ver aquelas montanhas cheias de neve, e a gente tinha um cuidado redobrado em viajar de manhã, e foi um ponto de atenção que a gente não havia se preocupado ou não sabia que existia antes dos locais avisarem a gente. Que sempre quando o período é de neve muito intenso, a pista, a estrada, ela fica completamente cheia de gelo, uma camada fina de gelo. E se você sai logo cedo, antes dessa camada de gelo derreter, é super perigoso. É como se fosse um sabão praticamente. Então a gente sempre saía um pouquinho mais tarde e assim a gente conseguia apreciar a natureza cada vez mais, da maneira mais intensa, e a partir do momento que o sol começa a pegar na neve e começa a evaporar tudo, os lagos começam a evaporar, uma cena maravilhosa. E em um desses momentos a gente parou em um desses lagos congelados e a gente voltou a ser criança mais uma vez. A gente jogou pedra para ver se o lago quebrava, enfim, brincamos ali um pouco e foi uma experiência, mais uma das experiências incríveis que a gente teve na Patagônia. Tá congelado, amor? Quer jogar aqui no riozinho? Quero. Pera aí. Meu Deus do tamanho. Vai. Paralelepípedo. Uou! Meu Deus, que frio! Segunda tentativa. Meu Deus! Caralho! Agora vai! Jogar com as duas mãos. Meu Deus do céu! Caralho, não quebrou. Olha onde é que vai parar a pedra. Caralho, meu. Tá mais congelado. Vamos dar em cima. Foda-se. A gente seguiu o nosso caminho em direção à Carretera Austral e a gente estava super ansioso para conhecer a mítica Carretera Austral, né? Alguns arriscam dizer que ela é uma das estradas mais lindas do mundo. Então a gente estava assim super ansiosos, felizes, amanheceu um dia lindo e quando a gente estava seguindo o nosso caminho, ainda do lado da Argentina, a gente olhou para o lado da estrada e tinha um lugar muito bonito, parecia um parque, uma reserva. E a gente decidiu dar meia volta e entrar, estacionar ali um pouco, cozinhar. E quando a gente entrou, encontramos um guarda, ele era na verdade do exército, e a gente descobriu que aquele local era cuidado pelo exército da Argentina. E eles deixaram a gente entrar, não havia ninguém. A gente foi entrando com o carro num caminho super diferente, assim, super legal. E a gente parou, era perto de uma lagoa, e a gente parou ali para tomar o nosso café da manhã, o último café da manhã antes de cruzar para o Chile e entrar na carreteira. O território chileno é extremamente diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso território brasileiro. Quando a gente olha Brasil, extremo norte e sul, a gente sabe que existe uma diferença de clima, de geografia gigantesca.
O Chile tem uma diferença de extremos norte e sul muito parecida com o Brasil, são mais ou menos 4.200 quilômetros. Só que quando a gente olha de leste a oeste, onde o Brasil tem a mesma equivalência, 4.200 quilômetros mais ou menos, o Chile tem 177 quilômetros, ou seja, é o país mais estreito do mundo. E cruzar esse país sempre foi uma dificuldade maior por estar justamente entre a cordilheira. Imagina você construir uma estrada que conecte a parte sul com a parte norte desse país e imagina fazer isso lá na década de 70. Foi exatamente o que aconteceu no Chile. A carretera austral começou a ser construída em 1976, mas mesmo assim foi com bastante dificuldade que ela começou a sair do papel e hoje é possível fazer essa conexão entre sul e norte do Chile pelo território chileno. E antes era só por mar ou pelo território argentino. Ou seja, a carretera austral ela veio para mudar a história do povo chileno e também para fazer essa conexão entre sul e norte para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais do que é o Chile de verdade. O Chile é um país muito legal, né? Porque ele é super extenso e dentro do território dele você encontra desde geleiras lá no sul, na Patagônia, montanhas nevadas que ficam nevadas aí praticamente o ano inteiro. E lá no norte, no topo do país, está o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo. Então, assim, é um lugar de muitos contrastes e em vários momentos em que a divisa do Chile e da Argentina você consegue cruzar, você passa por altas altitudes, né? Você passa ali entre a Cordilheira dos Andes e as paisagens são sempre surpreendentes. O trecho que nós fizemos da carretera austral, ele pegou desde Tilitico até Futaleufú, é um trecho de mais ou menos 800 quilômetros e a gente fez esse trecho 100% por terra. Existe a opção de você fazer uma conexão lá quando você entra em Tilitico por ferry e cortar uma parte do caminho, mas a nossa opção não foi essa. Nossa opção foi fazer 100% por terra. Até porque a nossa vontade era conhecer a famosa carretera austral, todas as partes dela. E ao longo desse caminho, a gente teve uma velocidade média de mais ou menos 30 km por hora, então aí você já consegue ter uma noção de como foi o trecho. É um trecho bem difícil, algumas partes um pouco melhor, outras partes bem ruim, mas na média foi 30 km por hora. E no meio desse caminho, além de várias paisagens lindas que a gente viu, a gente conheceu um casal chileno, numa situação bem atípica, onde a gente parou na cidade de Coyhaique para dormir em uma das noites. A gente parou na frente da universidade e logo que a gente parou, a gente viu duas vans estacionadas, uma na garagem e uma do lado de fora, e aí a gente começou a fazer a janta e em um determinado momento eu vi que um senhor olhava muito pra gente dentro dessa casa que tinha uma das vans estacionadas, e até que ele saiu e veio conversar com a Ali. E aí assim a gente conheceu esse casal. São um casal de chilenos que também tem um motorhome na van deles, que eles mesmos fizeram. E eles viajam todo o território chileno e lá a gente conversou bastante a respeito de viagem, eles deram vários conselhos pra gente do caminho a seguir. E assim segue a viagem na carretera austral, cheia de coisas lindas, paisagens, amizades. E é isso que a gente leva dessa viagem dirigindo, com o carro. Amizades, lugares incríveis e experiências fantásticas. Look at your past and all your worries in the world. Wonder if you should be on the other side of the world. Getting very serious about being mysterious.
quando a gente chegava um pouco mais da metade do caminho, a gente encontrou a Piedra El Gato, que é um dos lugares mais fotografados da Carretera Austral, e é um lugar que representa bem a grandiosidade dessa estrada, né? De um lado você vê uma montanha enorme, do outro lado um rio passando, ali perto cachoeiras e paisagens lindas, e a carretera realmente se firmava como um lugar muito único e de muitas surpresas, né? A cada curva você fica ansioso para ver o que mais que tem naquela paisagem. E os rios que passam pela estrada, a maioria são rios de degelo. Então eles têm uma cor assim verde intensa, às vezes um pouco azulada, depende de como que o sol está no dia, mas é sempre muito inspirador olhar para aquela paisagem e ver como a natureza é perfeita. Não, e a cor da água desse rio, incrível. Lá atrás, ainda quando a gente planejava a nossa viagem e conhecia algumas pessoas que já tinham cruzado alguns roteiros que estavam nos nossos planos, um desses caminhos foi a Carretera Austral. E eu nunca esqueço de algumas conversas que a gente teve com algumas pessoas mais experientes que nos relataram 4 pneus furados nesse trecho que a gente ia fazer, que falaram que esse trecho da estrada era muito mais perigoso que a Estrada da Morte na Bolívia, e vários outros conselhos e histórias que nos deixaram com bastante medo e receio naquele momento, até porque a gente faria esse trecho no inverno da Patagônia, o que dificulta muito o acesso a socorro ou qualquer tipo de assistência, caso seja necessário. Mas ao mesmo momento que aqueles relatos de perigo, de insegurança nos deixaram atentos, eles nos fortaleceram para que o nosso plano fosse melhor ainda executado. Relatos e conselhos, eles servem para atentar a gente, para mostrar para a gente quais são os riscos, mas eles jamais podem ser o norte para a nossa tomada de decisão. E não foi isso que a gente fez. A gente pegou todos esses conselhos, entendeu, interpretou e viu aonde a gente poderia melhorar nos nossos planos para que a gente continuasse seguindo os nossos sonhos da melhor maneira possível. E foi isso que a gente fez, a gente conseguiu executar, fizemos todo esse trecho de mais ou menos 800 quilômetros da Carretera Austral, tranquilos, seguros, fizemos novas amizades e o mais importante, a gente guardou e construiu as melhores memórias das nossas vidas até então.